Beleza, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre o domingão de NFL, né? Tivemos mais um domingo recheado de jogos, né? Muitos duelos interessantes no domingão. E aí, pra gente começar bem essa semana, vamos aqui dar uma passada nos destaques do domingo. Tivemos Kansas City Chiefs vencendo o Baltimore Ravens. Tivemos o Pittsburgh Steelers vencendo lá em Dublin, se tornando a primeira equipe da NFL a vencer um jogo de temporada regular na Irlanda, né? Fato inédito aí. Tivemos puta jogo entre Cowboys e Packers, bate 40-40, atuação brilhante de Dak Prescott, que acabou, né, não sendo suficiente para dar a vitória para o Cowboys. Micah Parsons tendo um retorno tímido, né? Todo mundo esperava o Micah Parsons, né, jantando Dallas, né, para se vingar, só que não fez um grande jogo, mas quando precisou, o menino Micah Parsons apareceu, derrubou o Dak ali, impediu que o Dak conseguisse o touchdown da vitória na prorrogação. Foi uma grande partida, vou falar sobre esse jogo também. E vamos dar uma passada, né, nos outros resultados. Tivemos o Rams vencendo, enfim, bastante coisa pra gente falar hoje. Por isso que eu não vou perder muito tempo aqui, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, né? Utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, o 10 numeral. Usando esse cupom nas suas compras na Centauro, você garante 10% de desconto. Então, fica a dica aí pra você. E vambora, cara. Vambora e vamos começar falando sobre a vitória do Steelers pra cima do Vikings, né? Tivemos aí os dois times se enfrentando lá em Dublin. Jogo internacional. O Steelers que não jogava fora dos Estados Unidos desde 2013, se não me engano. E aí, conseguiu a vitória, 24-21. Um jogo muito bem controlado por parte do Steelers. O placar, ele não reflete exatamente o que foi o jogo, né? Quando você vê um 24-21, você imagina que foi um jogo, cara, disputado pra caramba, pegado. Só que não. A verdade é que durante a maior parte do jogo, o Steelers foi superior, né? Especialmente na parte defensiva. Né? O Aaron Rodgers fez um bom jogo, né? 200 jardas passadas, 18 de 22 nos passes, um touchdown passado. O DK também fez um ótimo jogo, 5 recepções para 126 jardas, com, né, um belíssimo touchdown de 80 jardas. Algumas peças ofensivas do Steelers apareceram, só que a defesa foi o que realmente deu essa vitória para Pittsburgh. Né? Defesa essa que nas 2 primeiras semanas não foi tão bem, né? A defesa do Steelers não começou a temporada muito bem. Até foi uma decepção. A gente sempre espera muito dessa defesa do Steelers, ainda mais pelos nomes que tem. Mas nessas 2 últimas semanas, finalmente, a defesa de Pittsburgh tá aparecendo e ontem foi importantíssima. Né? O pass rush ali fez um excelente trabalho. O Carson Wentz foi pressionado o jogo inteiro. 6 sacks sofridos. TJ Watt e o Deshaun Elliott conseguiram, né, interceptações muito importantes. A do TJ foi fantástica, desviando o passe, roubando a bola, foi coisa linda. Então, apesar do placar apertado, o jogo não foi tão apertado assim. Né? O Steelers foi mais dominante. O Carson Wentz acabou, teve muito volume, 350 jardas passadas, 30 de 46 nos passes, 2 touchdowns passados. Mas, cara, 2 interceptações, a primeira totalmente culpa dele, né, forçando um passe ali pelo meio. A segunda foi mais mérito do TJ Watt do que demérito dele, verdade. Mas, assim, foram interceptações importantes, em momentos importantes do jogo, então ele vacilou. Defensivamente, eu não gostei muito do que eu vi do Vikings. Tá? Não foi mal, mas não foi tão legal. E aí, no fim, o Steelers conseguiu a vitória, jogou bem. O Steelers que vai folgar nessa semana 5, enquanto o Vikings vai encarar o Cleveland Browns, né, nessa próxima semana. Tá? Então, sobre Steelers e Vikings, é isso. Falando agora sobre Giants e Los Angeles Chargers, a gente teve aí menino Jackson Dart estreando como titular
lá em Nova York. O Russell Wilson foi pro banco, Brian Daboll colocou o Jackson Dart para jogar e ele começou bem, comandou o Giants para vitória, 21-18, né? O Giants, que ainda não havia vencido na temporada, venceu um invicto, né? O Chargers foi para esse jogo com 3-0, sendo um dos melhores times da temporada, tendo um candidato a MVP no Justin Herbert. Então o Giants era muito underdog aqui, era muito zebra. Só que o time foi lá, a defesa fez um ótimo trabalho. O Justin Herbert não conseguiu ter paz durante o jogo, sofreu muito, 23 de 41 nos passes, teve 2 interceptações, né? A do Dexter Lawrence foi fantástica, inclusive, né? Desviando o passe, pegando a interceptação e conseguindo ali colocar o time na linha de 3. Né? Foi uma baita jogada do Dexter Lawrence. A segunda interceptação foi total vacilo do Justin Herbert. Ele sentiu a pressão da blitz, jogou a bola fora e Drew Phillips conseguiu a interceptação. Então, o Herbert foi muito bem pressionado, né? Teve também o Brian Burns, né? Conseguindo um sec fundamental ali no final do jogo, faltando 3 minutos, que forçou o punch por parte do Chargers, o que basicamente acabou com a chance do Chargers de vencer. Então, defensivamente, o Giants fez um trabalho muito bom. E ofensivamente, cara, Jackson Dart fez o que ele tinha que fazer. Jogo limpo, seguro, 13 de 20 nos passes, 111 jardas lançadas, um touchdown passado, correu muito bem com a bola, 54 jardas em 10 corridas, um touchdown corrido também, entendeu? Ele foi muito bem, mesmo com a linha ofensiva sendo problemática. A linha ofensiva do Giants não fez um grande trabalho, tanto que o Dart foi sacado 5 vezes, e mesmo assim ele conseguiu manter ali a bola, não cometeu interceptação, não cometeu turnover. O moleque foi bem, tá? Foi bem, mostrou uma maturidade muito interessante. O Scatterboo, né? Fez também um bom trabalho ali no jogo terrestre, 79 jardas em 25 corridas e tudo. Também foi um alvo interessante ali pelo ar, com 2 recepções. Então, cara, foi um jogo muito bom, assim, do Giants, ainda mais considerando o adversário. A única coisa ruim foi a lesão do Malik Nabers, né? Infelizmente, o Malik Nabers acabou sofrendo uma lesão ali no joelho, uma lesão gravíssima que vai tirar ele da temporada. Saiu a notícia agora de que ele tá fora da temporada. Um baque absurdo, ainda mais considerando que o corpo de recebedores do Giants não é nada de espetacular, né? E o Malik Nabers era o melhor recebedor do time. Então, infelizmente, um jogo tão positivo, né, acabou ficando marcado por essa notícia horrível do Malik Nabers. Uma pena. Mas dá pra, pelo menos, tirar aí de bom o que a defesa fez e principalmente o Jackson Dart, que teve aí uma primeira experiência de titular muito boa. Né? Então, se tem algo que dá pro torcedor do Giants se apegar pra não ficar, né, desesperado pela lesão do Malik Nabers, é nisso. É no bom jogo do Jackson Dart, no bom trabalho da defesa. Acho que são saldos aí positivos que o Giants tira desse jogo. E o Chargers, cara, jogo muito, muito ruim. A defesa foi bem, conseguiu ali sacar bastante o Jackson Dart e tal, mas ofensivamente o Chargers não foi bem. Né? Claro, muito por conta do jogo fraco do Justin Herbert, mas eu também achei as chamadas meio... Né? Gostei muito do jogo chamado aí por parte do ataque do Chargers. E aí, sofreu a primeira derrota, perde a invencibilidade e o Giants consegue sua primeira vitória na temporada. Tá bom? Aí, na sequência, né, falar bem rápido, né, sobre a vitória do Lions, até porque não tem muito pra onde correr. Em resumo, foi um atropelo do Lions pra cima do Browns. O Browns tem uma das melhores defesas da NFL. O Lions não quis nem saber. Lions aí que vive um momento fantástico, né? Vinha de vitórias fantásticas contra Bears e contra Ravens. Passou por cima, 34-10. Grande jogo ofensivo, a Hassan Brown fazendo uma baita partida, Jared Goff fazendo um jogo muito seguro, 2 touchdowns passados, 168 jardas passadas. Então, um jogo fácil, tranquilo, o Lions assume a liderança
da NFC Norte, pelo menos temporariamente, né? E se posiciona como um favoritaço ao Super Bowl. Muitos levantaram questões sobre o Lions por conta da estreia ruim contra Green Bay, e de fato foi uma estreia ruim, mas depois dessa sequência aí de 3 vitórias seguidas e do jeito que venceu esses 3 jogos, acho que não tem muito o que questionar. O Lions é um candidato seríssimo ao Super Bowl, é um dos melhores elencos da NFL e é um time que, mano, tem que ficar bem de olho nesse time, tá? Esse time é muito bom mesmo, tá bom? Por falar em time bom e que muitas vezes é meio que subestimado pela galera, falar, né, sobre a vitória gigantesca do Los Angeles Rams pra cima do Colts, né, cara? O Rams pegou aí o Colts embalado, Colts invicto, com Daniel Jones jogando como MVP, foi lá e conquistou uma puta de uma vitória por 27-20. Matt Stafford mostrando por quê que ele ainda é um quarterback de elite. Ah, tá velho. Pô, tá na reta final de carreira, irmão. Ele ainda é muito foda. E que se alguém duvidava disso, ontem ele provou, né? Uma atuação de gala do Matt Stafford, 3 touchdowns passados, nenhuma interceptação, sendo absurdamente decisivo no final do jogo, né? Aquela conexão com o Puka Nacua, faltando 3 minutos numa 4-2 pra empatar, aquilo lá foi fantástico. E o último lance ali, conexão dele com o Tutu pro touchdown ali de mais de 80 jardas, foi putaria. O Matt Stafford, ele é muito foda. E esse time do Rams, ele merece ser mais respeitado. É uma defesa muito boa. É um ataque com skill players excelentes, né? Um ataque com Matt Stafford, com Puka Nacua, com Tutu, com o Davante Adams, mano, é um ataque que tem que ser respeitado. Uma linha ofensiva competente, tá? Que protege muito bem o seu quarterback. Cara, eu sou muito fã desse time do Rams. Não é de hoje que eu tô falando que esses caras podem sim chegar no Super Bowl de novo. E, mano, que time. E Daniel Jones voltou pra realidade? De fato, não foi um grande jogo do Indiana Jones, né? Ontem, 2 interceptações, 24 de 33 nos passes, só um touchdown passado. Ontem não foi um grande jogo do menino Daniel Jones, não, tá? É verdade que ele deveria ter tido mais um touchdown passado, se não fosse a cagada do seu parceiro, né? A Donai Mitchell ontem tava de sacanagem, o que ele fez foi ridículo, né? Aquilo lá na boa, mano, é papo de ser cortado no vestiário, bichão. É papo de ser cortado, mano. Que irresponsabilidade do cara, né? Um touchdown que poderia ter mudado o jogo, que poderia ter dado a vitória pro Colts, tá ligado? Então, Daniel Jones, ele foi sim prejudicado pelo seu companheiro de time, mas no geral, cara, não foi uma grande atuação dele, não. Não foi. E aí a gente vê a diferença de um quarterback que vive um bom momento e de um quarterback que é elite, que é um dos melhores quarterbacks da NFL há muitos anos. Matt Stafford, ele é outro nível, cara. Ele é outro nível de jogador. Pra mim, tranquilamente tá na prateleira de elite da NFL. Ele, Mahomes, Josh Allen, né? O Burrow quando joga. O próprio Lamar Jackson, né? Que ontem não foi bem, mas a gente sabe que ele é elite. Inclusive, já vou falar aqui de Ravens e Chiefs na sequência. E o Matt Stafford tá nessa prateleira aí, mano. Ele tá nesse bolo. E repito, ele pode botar esse time de novo no Super Bowl. Inclusive, para os torcedores aí que gostam de uma mística, é a primeira vez que o Rams começa uma temporada com 3 vitórias nos primeiros 4 jogos desde 2021. E aí o torcedor do Rams com certeza se lembra do que aconteceu em 2021, né? Será? Sinais? Haverão sinais? Não sei. O que eu sei é que o Rams é muito bom. A virada que eles tomaram para Filadélfia não resume o que é esse time. E ontem isso ficou muito claro, né? Venceram o Colts, primeira derrota do Colts na temporada, terceira vitória do Los Angeles Rams, tá bom? E aí, já que eu falei de Lamar Jackson, vamos falar sobre o jogo trágico do Kansas City Chiefs, assim, o jogo maravilhoso do Chiefs e o jogo trágico do Baltimore Ravens, né, cara? O Ravens novamente não consegue vencer um grande adversário, né? A única vitória do Ravens nessa temporada foi contra o Cleveland Browns,
que não é um competidor. Nos outros jogos contra o Buffalo, contra Lions e contra Chiefs, 3 derrotas e 3 derrotas com requintes de crueldade, né? A primeira, uma virada inacreditável para Buffalo, com Josh Allen moendo a defesa de Baltimore e o Derrick Henry cometendo aquele fumble surreal. A segunda, um Monday Night jogando em casa, com o Lions dominando, dando aula, e o Derrick Henry de novo cometendo um fumble. E essa ontem, cara, um atropelo de Kansas City, né? Kansas City que não vinha encantando na temporada, muito longe disso, inclusive. Não vinha jogando bem, muitos problemas, muitas dúvidas em relação a esse ataque. Ontem, Kansas City lavou a alma, irmão. 37-20, Patrick Mahomes conseguindo 4 touchdowns passados pela primeira vez desde 2023. Inclusive, Mahomes ontem se tornou o quarterback mais jovem na história a alcançar a marca de 250 touchdowns passados. Uma marca histórica que serviu para realmente lavar a alma, mano. Né? Depois de 3 semanas sofrendo com a falta de recebedores, ontem o Mahomes brincou, né? A volta do Xavier Worthy foi maravilhosa, de longe o melhor jogador desse ataque depois do Patrick Mahomes, né? Foram 38 jardas corridas para Xavier Worthy, liderando inclusive o time em corridas. Inclusive o jogo terrestre do Chiefs ontem funcionou, tá? Pacheco e Kareem Hunt foram bem, combinaram para 69 jardas corridas. Pacheco conseguiu um touchdown importante para ele que não vem bem na temporada. Talvez isso dê um ânimo para ele. E além de correr bem o Xavier Worthy, ele obviamente foi muito bem recebendo, né? Foram 83 jardas em 5 recepções. Impressionante como que ter um wide receiver bom, um wide receiver rápido, ajuda o Patrick Mahomes, né? Quem diria, né? Quem diria que tendo um bom wide receiver, o time que tem Patrick Mahomes vence, né? Produz. É bizarro, né? A falta que faz um wide receiver num time, né? Quem diria que faria falta? Olha aí. Tá aí. Mas, brincadeiras à parte, cara, grande retorno importantíssimo pra Kansas City. Em breve o Rashee Rice volta também. E aí a gente deve ver, sim, um Kansas City muito melhor, um Kansas City se posicionando de vez na briga pelo Super Bowl. Ah, Luiz, você não tá exagerando? Cara, assim, depois do que você viu ontem contra o Ravens, que tem um dos melhores elencos da liga, que tem o Lamar Jackson, que tem Derrick Henry, depois de ver o que o Chiefs fez ontem, você vai duvidar dos caras? Você realmente vai duvidar do malvadão, do coisa ruim? Eu não duvidaria. Tá? Até porque, pra além do Mahomes jogando pra caralho, pra além do Xavier Worthy voltando bem, pra além de Pacheco fazendo um bom trabalho, pra além da defesa fazendo um bom trabalho, inclusive ontem, né, o Leo Chenot conseguiu sua primeira interceptação da carreira, interceptando o Lamar Jackson, coisa que é muito difícil de fazer. Poucos interceptaram o Lamar Jackson na carreira dele. Chenot conseguiu. Mas assim, pra além da defesa, Travis Kelce ressuscitou também, bichão. Rapaz, Travis Kelce, que estava aposentado aparentemente, voltou da sua aposentadoria ontem, jogou bem, foi um alvo seguro. Se não me engano, ele teve 100% de aproveitamento nos passes, né? Assim, recebendo passes, não dropou nenhuma bola, né? Conseguiu ganhos importantes. Então, cara, ontem Kansas City ressuscitou, velho. Ontem Kansas City, assim, não é que ressuscitou, mas, tipo, veio pra temporada, tá ligado? Esse era o Chiefs que eu queria ver, que o torcedor queria ver. Saca? Um Chiefs sólido na defesa, capaz de conseguir big plays ali, né, em blitz com o Spagnuolo. Spagnuolo ontem, inclusive, fez um ótimo trabalho Spagnuolo, chamando a defesa. Um Chiefs seguro na defesa, explosivo e ofensivamente com opções. Claro, não vai ser um ataque espetacular, não vai ser o ataque de 21, de 22, de 23, não vai ser. Mas dava pra esse time ter um ataque melhor, tá ligado? E ontem teve. Apesar de algumas chamadas que eu não gostei tanto, assim, do Matt Nagy, no geral, cara, ele fez um bom trabalho chamando o ataque, conseguiu, né, fazer o time render. E, velho, Xavier Worthy, ele é muito bom. Esse moleque é muito bom. Que saudade que eu tava dele. E eu imagino que o Mahomes tava com ainda mais saudade do que eu, né, porque... Com todo respeito a Hollywood Brown, Juju Smith-Schuster, que ontem fez um bom jogo, Juju, tá? Juju foi bem, Tyquan Thornton foi bem também. Mas com todo respeito a eles, não dá. Não dá pra nenhum desses três ser o wide receiver 1 desse time. Não dá. Né? O Xavier Worthy pode ser o wide receiver 1 do Chiefs. Rashee Rice
é o wide receiver 1 desse time. E aí, tendo esses dois de volta, esse ataque tem tudo pra deslanchar, né? Não pra ser o melhor ataque da NFL, não pra ser talvez... Assim, provavelmente não vai ser nenhum dos 10 melhores ataques da NFL. Mas tem potencial de ser um ataque bom, tá ligado? Um ataque que permita que o Patrick Mahomes seja o Patrick Mahomes. Faça coisas que Patrick Mahomes faz. Como ele fez ontem. 4 touchdowns, jogo absurdo, conexões maravilhosas. Teve uma ali que ele conectou pro Juju na end zone. Baita passe no meio de 2, né, defensores do Ravens. Cara, aquilo lá ele não tava conseguindo fazer. Por quê? Porque não tinha recebedor, sabe? Não tinha. Agora ele tem ferramentas. E aí, Patrick Mahomes com ferramentas, não tem jeito. É muito foda. Então, foi uma baita vitória, resultado importantíssimo, atuação importantíssima no Arrowhead pra Kansas City. E pro Ravens, mano, desastre completo. Foi um jogo horroroso do Ravens. A defesa foi muito mal. O ataque, tirando a primeira campanha, que de fato foi boa, não conseguiu fazer nada. Lamar Jackson teve o seu pior jogo até o momento. Jogo fraquíssimo do Lamar, sendo interceptado, cometendo fumble. Teve também o intentional ground que ele cometeu ali no primeiro tempo, que foi bem feio também. E de quebra saiu machucado. Tá bom que a sensação que eu tenho é que foi uma lesão meio que inventada só pra tirar ele do jogo, tá? Mas no oficial ali, ele saiu machucado. Então, foi uma tarde pro Ravens esquecer. Tudo foi ruim, nada deu certo. John Harbaugh tá fazendo hora extra nesse time, a verdade é essa. Eu até comentei ontem na live, inclusive, obrigado, né, a todo mundo que acompanhou a live de React aqui no canal. Ontem a gente assistiu esse jogo juntos. E eu comentei, cara, que em 2025, John Harbaugh ser o treinador do Baltimore Ravens é uma loucura, mano. Não dá mais pra esse cara ser o head coach desse time. Bateu no teto, velho. Passa ano e o Ravens, ele involui, tá ligado? E não é falta de peça. Porque, repito, o Ravens tem um dos melhores elencos da liga. Não é falta de peça, não é falta de quarterback, não é falta de nada. É falta de técnico. É falta de comissão, sacou? Pô, as chamadas do Ravens, mano, as chamadas do ataque, muito ruins. Tanto que, se você for pegar o tape dos jogos do Ravens, você vai ver o Lamar Jackson toda hora discutindo, puto com as chamadas, porque são chamadas horríveis. Tipo, ontem o Derrick Henry, ele vinha fazendo um bom jogo. E aí, do nada, o Derrick Henry parou de entrar em campo, parou de ter snaps, tá ligado? Mano, o que aconteceu? Por que tiraram o Derrick Henry do nada? Não fez sentido nenhum, cara. Não fez sentido nenhum, tá ligado? Então, mano, eu realmente acho que o Ravens, enquanto tiver John Harbaugh no comando, infelizmente o Ravens não vai conseguir ir pra frente, cara. Ele trava o time, ele é um limitador pra esse time. Ele é um limitador, velho. Vamos ver o que o Ravens faz, se o Ravens vai tomar alguma atitude em relação ao John Harbaugh. Nessa temporada, eu acho que ainda não, tá? Eu vi ontem muito torcedor durante a live pedindo a demissão, falando que tinha que demitir logo. Eu duvido que o Ravens vá demitir o Harbaugh durante a temporada, tá? Eu acho que se for demitir, vai ser na off-season. Mas, se não demitir, eu não consigo ver esse Ravens indo pra frente não, cara. Porque a sensação que eu tenho é que o mental dos caras tá totalmente quebrado, mano. Totalmente quebrado. Você olhava ali pro Lamar Jackson na sideline, ele frustrado, puto, sempre puto. Você não vê o Lamar Jackson feliz, tá ligado? Você não vê ele motivando os companheiros dele. Mano, eu acho que a chinela vai ter que cantar ali no John Harbaugh pra esse time pra frente. É a minha sensação. E aí, né, pra gente encerrar, né, antes deixa eu só dar uma passada nos outros jogos aqui, rapidinho, só pra não deixar passar em branco. Atlanta Falcons venceu o Commanders por 34-27, fizeram valer das ausências, né, que o Commanders teve, McLaurin e, obviamente, Jalen Daniels. Texans conquistou sua primeira vitória na temporada, venceu o Titans por 26-0, jogo tranquilo, como já era o esperado, né? O Titans é muito ruim. Philadelphia Eagles manteve a invencibilidade, venceu o Buccaneers por 31-25. Jalen Hurts fez um ótimo jogo. Buccaneers sentiu muitas ausências ali no corpo de recebedores. Patriots passou o carro no Panthers, 42-13. Eu que tava começando a me iludir com o Panthers, ontem, baldaço de água fria. Patriots fez o que quis. Buffalo Bills venceu fácil o Saints, 31-19. O Saints até tentou fazer uma gracinha, mas o Bills, quando quis apertar, não teve jeito.
O Jaguars bateu o 49ers por 26-21. Brock Purdy não voltou bem. Turnovers, né, cruciais ali vindos dele. 2 interceptações. Teve fumble também. Brock Purdy não voltou bem. O Jaguars foi lá e aproveitou. Chicago Bears venceu o Raiders num jogaço, né, cara? 25-24. Vencendo de virada. Rapaz, o Bearzão da massa chegou, hein? O Bearzão da massa chegou. Quem acreditou em Ben Johnson está feliz. E eu, como defensor de Ben Johnson, estou muito feliz, estou muito animado com o Bearzão, tá bom? Então, esses foram alguns outros jogos que a gente teve no domingo. E aí, pra gente encerrar mesmo, vamos falar sobre o prime time do domingo, que foi Dallas Cowboys e Green Bay Packers, né? Torno de Micah Parsons a Dallas depois da troca. Todo mundo tava querendo ver o jogo, todo mundo tava querendo ver o Micah Parsons, né, se vingando, só que não foi exatamente o que a gente viu, né? O Micah Parsons fez um jogo tímido, apareceu quando tinha que aparecer ali na prorrogação, conseguindo um sack fundamental contra o Dak, mas no geral o Micah Parsons não fez um grande jogo, passou longe de ser um dos melhores em campo. Muita gente também esperava uma vitória arrasadora de Green Bay e tal. E não foi isso que a gente viu, cara. O que a gente viu foi um jogo extremamente equilibrado. A gente viu um show dos dois ataques, tá? Um show dos dois ataques. A defesa do Packers, que é uma das melhores da NFL, pelo menos na questão de nomes, ontem não conseguiu fazer muita coisa contra o ataque do Dallas, que pelo comando de Dak Prescott rendeu muito. E da mesma forma a defesa do Dallas não conseguiu fazer nada contra o ataque de Green Bay, o que já era esperado, né? A defesa de Dallas é uma mãe. Green Bay tem um ataque muito bom, mesmo com ausências no corpo de recebedores. Green Bay produziu super bem ali sob o comando do Jordan Love, que foi o único quarterback ontem, né, em campo, que cometeu um turnover, né? O Dak terminou o jogo de forma limpa, sem interceptação, sem fumble. Jordan Love não teve interceptação, mas acabou cometendo um fumble ali importante. Então, assim, foi um show dos dois ataques, tiroteio e, no fim, empate, né? 40-40 foi o placar final. Esse que é o empate com mais pontos combinados na história da NFL. Cara, e que show, velho. Que show, né? Prorrogação, show de Dak Prescott. Cara, vou te falar. Ontem, os defensores de Dak Prescott foram à forra, viu? O que o menino Dak jogou ontem foi putaria. 319 jardas passadas, 3 touchdowns. Coisa que não acontecia desde 2023, quando ele ficou em segundo pro MVP, né? Ali na reta final ali do tempo regular e na prorrogação, o Dak foi brilhante. Antes ainda, no fim do primeiro tempo, ele teve 2 conexões ali com o Pickens que foram, né, surreais. Só que aí na reta final, ali do tempo regulamentar, conseguiu uma conexão incrível com o Pickens ali, saindo da pressão e conectando no lado esquerdo. Aí depois teve na prorrogação o grande lance do Dak, onde ele sai da pressão e consegue um lançamento surreal contra o movimento do corpo ali pro Jalen Tolbert, que consegue ali se posicionar, movimentou e conseguiu a recepção. Puta passe do Dak. Uma coisa linda. Então, mano, foi um show de Dak Prescott. Um show que, infelizmente, não terminou em vitória. E eu falo infelizmente e não é contra Green Bay. Mas, pô, velho, o Dak merecia muito a vitória ontem. Mano, o que ele fez ontem. E isso tudo sem o Sid Lamb. Sem o seu melhor alvo, tá ligado? Pô, o Dak merecia demais, cara. Merecia demais. Um cara que é um dos quarterbacks mais criticados pela galera. É um cara que tem o trabalho mais difícil da NFL, que é ser quarterback do Cowboys. É o trabalho mais insalubre da NFL. Mano, ele merecia muito ontem. Tipo, o Jordan Love fez um grande jogo. Apesar do fumble, cara, 337 jardas passadas. 3 touchdowns, tá ligado? Ele foi absurdo, o Jordan Love, tá ligado? Mas o Dak merecia... Mano, que jogo do Dak, cara. Não deu... né? Ele quase saiu como herói. Se não é o Micah Parsons, ele tinha conseguido o touchdown da vitória, mas os deuses do futebol americano, né, não quiseram que o Dak saísse com a vitória ontem. O jogo terminou empatado, 40-40. É um jogo que já forte candidato a ser o melhor jogo da temporada, né? Para alguém conseguir
superar esse jogo, cara, vai ter que ser realmente um catarse, porque ontem foi loucura. Que jogão. E repito, cara, Dak Prescott, mano, se ele não fosse tão pipoqueiro em pós-temporada, ele seria um quarterback de elite. Porque braço, talento, leitura ele tem, cara. Só que chega no playoff e a pressão dele baixa, mano. Puta, velho. É uma pena, cara, porque em temporada regular, poucos quarterbacks dessa geração foram melhores do que o Dak em temporada regular. Poucos. E ele ainda é bom pra cacete. Meu Deus do céu. Que jogador, que quarterback é Dak Prescott em temporada regular. No playoff, são outros 500. Mas é isso, minha gente. Sobre o Domingão de NFL é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Não é tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer. A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show, repercutindo, né, tudo do Media Day da NBA. Hoje a gente vai ter aí o Media Day oficial, vários times aí, né, se apresentando, dando entrevistas, né, contratações aí sendo, né, vistas, vestindo o uniforme dos novos times pela primeira vez. No Switch TV Show vou repercutir tudo isso. E tamo junto. Valeu, beijo no coração de vocês e tchau!